Existe uma cidade na Espanha que dá para viver bem e gastando pouco, mas nenhum imigrante presta atenção nela. Hoje nós vamos te mostrar como é a vida em León. Prepare-se para se surpreender com o custo de vida e a segurança aqui do local. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Para quem não nos conhece, eu sou Álvaro e quem está gravando é a Aline e nós somos um casal que viaja pela Europa de motorhome gravando as melhores cidades para vocês. E acho que já é a terceira vez que eu estou tentando gravar e é carro passando, uma britadeira, uma barulheira ali, eu não estou conseguindo fazer esse take, mas vamos de novo. E a gente vai começar pelo principal cartão postal da cidade, a Catedral de León, que é um exemplo clássico da arquitetura gótica espanhola. Mas claro, a gente não é um canal de turismo, a gente vai mostrar alguns pontos, mas a gente vai se embrenhar no meio da cidade para mostrar como é realmente o dia a dia aqui. E a cidade, ela fica localizada no noroeste da Espanha, na região autônoma de Castela e Leão, e tem uma população de aproximadamente 220 mil habitantes. 220 não, falei completamente errado o dado, é 126 mil, não sei porque eu estava com 220 na cabeça. E essa população, galera, ela só tem crescido por conta da chegada de imigrantes. O número de natalidade aqui é muito baixo. E para vocês terem ideia, os imigrantes que estão aqui, as maiores comunidades são colombianos e venezuelanos. O brasileiro, por exemplo, não fica nem no top 5. É uma cidade que normalmente ninguém considera morar. Pelas fotos é uma cidade muito bonita e a gente já deu uma andada aqui em outros bairros, a gente viu que é uma cidade desenvolvida. Mas sendo honesto com vocês, eu já dei uma volta aqui pelo centro e tô vendo pouquíssimas pessoas. Pelas imagens que eu tinha visto, meu Deus, que cidade bonita. Inclusive, León era uma cidade que eu estava muito animado para conhecer, porque a gente já deu 2 voltas aqui pela Espanha, só que ela ficava totalmente contramão para as regiões que a gente estava visitando. Então eu sempre tive, eu quero ir lá em León, eu quero ir lá em León, nunca tive. Aí dessa vez deu certo, e aí eu fiquei, caramba, vamos conhecer uma das cidades mais bonitas que eu já queria ver. Mas de primeira impressão aqui o centro eu achei parado, não sei se por conta do horário, que é a siesta aqui, que os espanhóis param para descansar. Porque ó, vocês estão vendo aqui, pouquíssimo movimento, ó. Umas e outras pessoas aqui na rua, e isso me causou uma estranheza. Então vamos atrás aqui da arquitetura, que pelo visto é muito bonita, e depois a gente vai ver se o pessoal está escondido lá nos bairros afastados. A gente está a 2 horas mais ou menos de carro de Portugal, da fronteira com Bragança, então acho que já está contaminando um pouco, porque as cidades portuguesas são assim, você vai andando, não tem quase ninguém na rua, assim, as cidades mais afastadas. Então talvez seja um pouquinho disso. Esse aqui é o Museu San Isidório, mas pelo que eu vi, não vale muito a pena a visita. Você paga 5 euros, eu vi muita gente relatando que só dá para visitar umas 3 salas e é muito michuruca. Então acho que vale mais a pena para você tirar uma foto, conhecer o local, mas pagar uma entrada no museu assim, acho que não vale não. Aqui dá para ver bem o que é a cidade. Ó. De um lado aqui as muralhas antigas, bem preservadas, mas aqui do outro já uma construção nova, um prédio com empresas. Isso é a essência da cidade, que eles misturaram a arquitetura antiga, conseguiram preservar com uma cidade já mais moderna. Eu até comecei aqui falando um pouquinho mal de alguns pontos negativos que eu achei. E galera, aqui o canal é 100% real. Não acha que eu vou vir para uma cidade e galera, venham para León, é a melhor cidade da Espanha, é tudo barato aqui. Não, quando eu tiver que falar mal, quando eu achar que eu devo falar alguma coisa que eu tô vendo, galera, eu vou falar aqui. Isso aqui, quem assiste há muito tempo o canal já sabe da realidade. Então, se eu tiver que apontar pontos negativos, eu vou falar sim. Nosso compromisso é com a verdade, não é com o político, não é com... A gente não tem choraminha nega aqui não, a gente não enrola não, a gente dá a nossa impressão real para vocês. Agora, Álvaro, não sei se você lembrou, essa muralha aí parece muito com a de Ávila, né, que a gente passou. Foi muito parecido esse formato que é uma bola, né, uma meia-lua e um muro. Aí uma meia-lua, um muro, bem parecido mesmo. A gente está até
perto, né? Aqui foi na região da Galiza, né? A gente está em Castelo Leão, que está bem do lado, então deve ter alguma influência ali. Eu misturei a cidade, na verdade eu confundi com a muralha de Lugo, tá? É tanta cidade que eu já visitei, é tanta informação que gira aqui na minha cabeça que eu confundi. É parecido com Ávila, lá perto de Madrid, mas também é parecido aqui do lado, né, na Galiza, que fica Lugo. Mas o que eu achei interessante aqui na cidade é que são 3 horas da tarde, tá um sol do caramba aqui. Mas tem uns barzinhos aqui pelo centro e tem gente ali no petisco, tem uma galera conversando, tem uma galera comemorando. Esse tipo de movimento eu acho interessante, porque isso fomenta o comércio, fomenta o turismo de uma maneira geral, que aí você vê que tem coisas para fazer na cidade. Ah, agora sim, a gente saiu um pouquinho do centro histórico, né? Agora está no centro financeiro mesmo, a gente já começa a ver a galera, né? Olha, falando já de transporte público, tem uma paragem aqui, o transporte público é bem moderno, provavelmente é elétrico, ó. Tem um aqui passando, do outro lado ali, ó, vamos ver se vocês conseguem. Ó, já passou outro. Sinal que tem bastante ônibus, então você pode se deslocar aqui pela cidade de transporte público. E eu achei interessante que esse formato de ônibus é parecido até com aquele de Zaragoza, que a gente achou bem moderninho, né? É, aqui é a mesma pegada arredondado. já. É, meio arredondado. Mas ó, as construções aqui, ó, os prédios modernos, ó, que eles misturaram a arquitetura antiga, preservaram um banco aqui, né? Acho que é um banco aqui. Fica uma cara bem legal no centro. Agora sim, galera, agora eu calei minha boca mesmo. A gente estava acostumado a ver o movimento das cidades espanholas dentro do centro histórico, ali dentro das muralhas. Por isso que a gente estava andando lá e não estava vendo nada muito aberto, ali pouquíssima gente, mas aqui, saindo das muralhas, aí sim que a gente já vê muitos comércios, já vê um pouco mais de movimento, uns prédios já bem bonitos mesmo. Agora sim a gente realmente vai conhecer a cidade. E Castelo Leão, onde fica situado aqui a cidade, foi um dos reinos que mais lutou contra Portugal, né? Aqui são vários reis. Se você vê pela história aqui, muitos deles ou tiveram alguma batalha em Portugal ou alguma batalha por algum castelo. E eu realmente talvez esteja muito exigente com León, porque quando eu estava pesquisando as primeiras vezes, que eu falei para vocês que era uma das cidades que eu mais queria visitar, eu estava pensando em morar aqui, sabe por quê? Porque o preço dos imóveis aqui é muito barato. A gente vai mostrar para vocês quanto está o valor de aluguel e de venda mais um pouquinho lá para frente, mas vocês vão se surpreender, porque é uma cidade grande, né, com mais de 120 mil habitantes, mas os preços são bem razoáveis para quem pensa em se estabelecer aqui. Bonito pra caramba mesmo, ó. Rua ampla, prédios afastados. Essa cidade, ela enganou a gente ali no início. Eu duvido se vocês também não se enganaram. Mas agora que a gente começou a andar um pouquinho por aqui, realmente parece outra cidade. Claro, na sua devida proporção, me lembrou Madrid, que Madrid tinha esse conceito de deixar um chafariz grande no meio, uma rotunda, uma rotatória, né? Prédios afastados. Me lembrou um pouquinho, tá? Não se compara Madrid com León, mas deu essa ideia. Olha, cruza a cidade aqui o rio Bernesga. E tem muitas áreas verdes como essa aqui, ó. Que dá para ir, é tipo uma orlinha, né? Você vai embora para lá. A gente vai andar um pouquinho nela para mostrar para vocês. Já aproveitando, né? Hoje tá 20, a máxima ia ser 27 graus. A temperatura média no ano é de 0 a 27 graus. Quando tem uma variação muito grande dessa, galera, pode ter certeza que aqui no inverno faz muito frio e no verão faz muito calor. A gente viu que até eles têm uma brincadeira aqui que eles chamam que são 9 meses de inverno e 3 meses de inferno. A gente já passou aqui na região de motorhome, em cidades próximas aqui, no verão, e eu vou ser honesto com vocês, a gente já pegou quase 40 graus. Chega no motorhome, a gente sentia parecia que a gente estava dentro do forno. Então eu não aconselho, se forem passear, tá? Eu não aconselho vocês a virem no ápice do verão. É melhor vir no período que a gente está vindo aqui, que é a primavera, ainda está um climinha bem ameno, está batendo bastante vento, 27 graus dá para você andar, porque com 35 graus você não anda aqui nem pelo caramba. Galera, como é que o cadeirante sobe? Olha essa rampa aqui. Essa aqui o cara vem de lá da descida de Paraty no meio da rua com essa velocidade que ele vai aí, ó.
Falando um pouquinho de acessibilidade, né? Para quem tem dificuldade de andar ou de se locomover, aqui é uma cidade bem boa, porque ela é basicamente 100% plana. Tá, tem algum desnível ou outro, mas eu diria que dá para andar aqui tranquilamente. Você consegue cruzar praticamente os 4 cantos da cidade num dia, sem ter muito esforço físico, né? O passeio todo que a gente está fazendo aqui vai ser a pé. Então, para quem gosta de cidade plana, ponto para ela. Atravessando a ponte ali, o rio, a gente já dá de cara com a estação de comboio. Aqui, se eu não me engano, também tem a estação de ônibus. Eu vou dar como referência para vocês como chegar de Madrid até aqui. De trem, que vocês estão vendo aqui, custa 19 euros e leva ali em torno de 2 horas e meia. De carro, chega aqui mais ou menos umas 3 horas e meia o percurso e 3 horas e 40 de ônibus. Só que o bilhete de ônibus é mais barato, é 11 euros. Esse aqui é o trem de alta velocidade. Eu acho que, se duvidar, ele chega mais rápido ainda do que 2 horas e 20, mas talvez o bilhete seja muito mais caro. E só por curiosidade eu fui pesquisar quanto tempo leva o trem de alta velocidade, está mais ou menos 1 hora e 50. Tá, varia um pouquinho, mas só para vocês terem como referência. Aqui tem aeroporto também, mas é um aeroporto regional. Ele tem poucas ligações. Eu não vi, por exemplo, ligação com Madrid. Eu vi mais com Barcelona, com Palma de Mallorca, com Málaga e acho que umas outras 2 cidades. É bem restrito. Aqui ou você chega mesmo de trem, de ônibus ou de carro. Ó, lembra que eu falei para vocês de ser uma cidade segura? Muito da explicação é aqui, ó, tem uma câmera bem aqui de vigilância aqui em cima. A gente viu a cidade investindo muito em agentes de segurança. Para vocês terem ideia, fica ali 4,3 agentes de segurança para cada 1.000 pessoas, ou seja, são 4 policiais e 1 Robocop para cada 1.000 habitantes. Ela está entre umas das cidades mais seguras, com os índices de criminalidade muito abaixo da média da Espanha, ou seja, já tem uma média ali que já é baixa, mas além disso ela ainda é mais baixa do que essa média. Só tem uma coisa que está me estranhando um pouco, é porque apesar de a gente estar bem distante da praia, nem sei quantos quilômetros está da praia mais próxima, editora, bota aí ó, a praia mais próxima de León. A gente sente um ventinho, né? Não é estranho isso? É, tá dando um vento bem agradável aqui. Acabei de olhar no termômetro, tá batendo 27 graus. E assim, se não tivesse batendo vento nenhum, eu acho que eu já estaria aqui queimando, né? Olha só como é que eu fico, ó, pra vocês terem ideia. Não sei se dá pra ver bem, ó. Ó, tô 2 cores aqui, ó, de tanto pegar sol aqui e usar a blusa. Mas não tá um sol tão forte, né? Como eu falei, a gente já tá na transição da primavera pro verão, mas tá um clima legal, né? E realmente eu tô achando estranho, porque 2 coisas. Primeiro, que a gente chegou aqui, subiu uma montanha gigantesca. A Aline até comentou que eu pensei que a cidade ia ser totalmente íngreme, que a gente ia estar no sobe e desce, mas me estranhou muito ser plana. E outra é o clima, ser bem ventilado, porque eu também não esperava estar com um clima tão agradável para andar. Quando a gente chegou aqui, que eu fui olhar depois, que a gente está numa região que eles chamam de Meseta aqui na Espanha. E essa zona que a gente está é a Meseta Norte. Que é uma região tipo de planície, né? Cheia de montanha de um lado para outro. Aqui a gente está praticamente cercado de montanha. É, a gente está cercado de montanhas, mas essa zona que a gente está é como se fosse um grande planaltão, bem no meio da Espanha. Olha ali, olha ali. Vou mostrar ali para o pessoal. Peraí. Aguenta aí. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Aqui no chão, ó. O like, para vocês não esquecerem de dar. Tava jogado aqui no chão. Então deixa aí no vídeo pra gente, que fortalece demais. E a cidade de León, ela nasceu de um acampamento militar romano. Aqui tem até uma ponte romana. A maioria das cidades aqui tem ponte romana. Ela deriva, né, ela vem da palavra legio, que significa legião. Então aqui tinha uma legião romana que protegia aqui a passagem do ouro, e aí a transformação do nome veio para León futuramente. Mais uma das belíssimas construções aqui da cidade. Aqui tem uma lenda legal. Os templários, eles rodaram por essa região aqui e eles trouxeram tesouros, né, ouros, pedras preciosas, um tesouro bem rico mesmo, e esconderam aqui debaixo. Então, eles foram dissolvidos, depois o tesouro continua aí. Só que muita gente começou, pô, eu vou pegar esse tesouro para mim, já não tem mais dono, os templários já não existem mais, o que eu vou fazer? Eu vou escavar aí, vou explorar o subterrâneo, que tem umas galerias por aqui. Só que todo mundo, com o tempo, ó, dava o pinote, porque começava a ouvir uns barulhos estranhos e ninguém tinha coragem de voltar depois.
E aí, bora se aventurar? Bora fazer aqui uma excursão do Dois em Portugal para ver todo mundo junto, aí vai uma galera de fantasma ver, vem meu irmão, vem. Aí a gente pega esse tesouro e divide por todo mundo. Quem cola aí nessa ideia? E realmente, andando um pouco mais por aqui, a gente vê como a cidade é bonita. Olha, eles deixaram até para criança o Muito mascote aqui da fofinho, cidade, gente. olha, um leão. Fizeram um Lindo. leãozão bonito, né? Ficou legal, a criança vem brincar aí. Agora, um ponto que eu tenho que conversar com vocês, né? Realmente, galera, não tem tanta gente pela cidade. Né, a gente já andou bastante por aqui, já andou por algumas regiões e a gente não vê aquele movimento corriqueiro que a gente costuma ver em cidades espanholas. Tá? E aí a gente começou a pesquisar um pouquinho mais aprofundado disso, a gente encontrou algumas informações interessantes. Por exemplo, quase 50% aqui da população ela não é economicamente ativa. Ali uns quase 30 para 40% a população já é aposentada, né? E essas outras diferenças de porcentagem é que não está trabalhando por algum motivo, por escolha própria ou porque não quis estar no momento de desemprego. E só 50% da população aqui é economicamente ativa. E aí a gente começa a pensar, por que será que isso está acontecendo? Aqui a média de idade é de 53 anos, eu acho que é isso, 53 anos, né? É uma população já bem mais envelhecida. A média aqui é menos de, acho que é 47 anos a média aqui da Espanha, tá? Não é uma diferença muito grande, mas se você for colocar isso... Mas em termos absolutos, Álvaro, acaba, se você for colocar isso realmente na população de 120 mil habitantes, você coloca ali quase 50% da população próxima dessa idade, realmente é uma cidade com idade elevada. Então talvez por isso que a gente não veja todo aquele movimento que a gente está acostumado. Outro ponto aqui, apesar de ser uma cidade muito bonita, ela de longe, galera, não é uma das cidades mais turísticas da Espanha. Então não vem muita gente visitar aqui, porque ela é uma cidade isolada. Castelo e Leão é uma cidade isolada. Para a gente chegar em qualquer outra cidade ali, um pouco mais famosa, é uns 150, 200 quilômetros. Então, a gente mesmo teve dificuldade para vir para cá. A gente demorou para vir até aqui e para ir para a próxima cidade que a gente vai, são quase 300 quilômetros que a gente vai gravar. Então, realmente é difícil você encontrar movimento de turista. E outro ponto que eu achei estranho, a gente está indo para lá, tem universidade aqui, tá? Com diversos cursos, com mestrado. Eu até me pergunto, poxa, por que será que se tem universidade aqui, por que será que o jovem não está ficando aqui? Talvez sejam por esses fatores, né? A cidade mais envelhecida, o movimento, o jovem que é às vezes uma cidade mais badalada e acaba se dirigindo para outros centros mais famosos. Eu vi a média salarial aqui, vamos falar um pouquinho de emprego. A média salarial aqui gira em torno dos 1.400, não é das médias mais altas daqui da Espanha, tá? A gente já apresentou cidades com valores ali próximos dos 2.000, 1.600, 1.700, então aqui já baixa um pouco o padrão do salário, né? E muita gente estuda e quer ganhar muito mais, então eles vão para outras cidades aqui dentro da Espanha, mas eu vou pegar algumas profissões que tem aqui só para vocês entenderem. Eu vi alguns empregos mais simples, tá? A gente sempre aborda os empregos mais simples aqui. Frentista, com um salário de frentista de posto, né? De bomba de combustível, na faixa ali dos 1.400 euros. Um auxiliar de limpeza, mas industrial, de maquinário, que tem indústrias aqui na região, também ganhando ali na faixa dos 1.400. Psicólogo, que já é algo com nível superior, já precisa de um pouco de estudo mais, ganhando aqui na faixa dos 1.700 euros. E um técnico de elevador, que eu vejo que é uma profissão muito comum no Brasil, muita gente tem essa experiência, aqui também ganha na faixa dos 1.700. Então, dependendo da profissão, dá para ter um padrão de vida razoável, né, galera? Porque o que eu falei para vocês, aqui o que beneficia muito é você também ter a qualidade de vida. Então, a gente já vai falar um pouquinho dos preços dos imóveis aqui para aluguel de preço. Então, com um salário ali perto de 1.700, você vai pagar o seu aluguel, você vai pagar o financiamento do apartamento que você comprar e você vai viver muito confortável. Eu vou contar mais um segredo para vocês. A gente já está pesquisando, né, um sonho nosso, desde que a gente se mudou para a Europa, é ter o nosso imóvel próprio, então a gente está fazendo uma pesquisa ampla e eu só queria passar uma ideia que a gente tem na nossa mente, que é comprar um imóvel numa cidade, mas não parar de viajar, tá?
continuar com o nosso trabalho, continuar com as nossas gravações, mas ter um local como base. E eu acho que hoje é muito importante para muita gente que tem essa vida de home office ou que tem um trabalho em que é mais maleável, você compra uma casa, um apartamento numa cidade onde os preços são mais baixos, mantém como base aquele local, mas vai para outros cantos, tira um pouquinho. Aqui tem passagem, galera, de 14 euros para Paris. Você sai aqui de uma cidade da Espanha, paga 14 euros, você está lá em Paris. Faz um bate-volta, se duvidar, você gasta ali menos de 50 euros de avião para ir voltar no mesmo dia. Ou se quiser passar 2 dias lá, paga uma hospedagem. Dá para aproveitar, por exemplo, no final de semana, tô aqui de bobeira, vou lá em Paris, vou lá em Londres. Então, às vezes, compensa você morar numa cidade menos turística, com preços mais acessíveis e depois aproveitar a vida e viver viajando e passear. Eu acho que isso é uma ideia interessante que eu e a Aline a gente tem na nossa mente e que talvez alguns de vocês também já estejam pensando nisso. Comprar numa cidade mais barato o imóvel, mas curtir, aproveitar que está aqui na Europa e viajar para todo canto. Por que a gente tinha pensado em morar, pelo menos eu, né, tava com essa ideia há muito tempo atrás que eu tava pesquisando, ó. 2 quartos, galera, ó, 140 mil euros. É bonitinho, né, Álvaro? Até arrumadinho. Parece meio bem arrumadinho. Esse aqui são 3 quartos, ó, 150 mil euros. Tem 96 ascensor? metros quadrados. Elevador. Onde você tem elevador. Tem um outro aqui, ó, 3 quartos também, ó, 105 mil euros. É um banheiro, mas é um apartamento antigo, mas Mas 105, né? Já não se vê mais. Olha lá, ¿Dabais ayuda con alguno? a gente está dando uma olhada nos preços, fazendo uma pesquisa Perdão, aqui. Perdão, eu não falo espanhol, eu falo português. Né? Então a gente está dando uma olhada aqui nos preços para entender qual é o valor daquilo. Vale, pues si necesitáis ayuda con algo, podéis pasar. Ah, sim. Vale. Sim, sei lá. Uma pergunta. Sí. Nosso trabalho é em Portugal. Nós conseguimos financiar imóvel aqui na Espanha? Pues no te sé decir, no lo sé. Tendría que hablar con mi compañero, que es el que se dedica al tema de financiero. Ah, o amigo Vale. dele. Si queréis pasaros un poco más tarde, cuando venga él, os puede explicar mejor. Sim, Ok. sim. Tem o Sí. teu... Esta es la mía, ¿vale? Y esta sería para el tema de la financiación, Ok. ¿vale? Vale. Muitas graças. Graças. Nada, encantado. Pronto, galera, já peguei até as informações aqui do consultor para a gente conversar sobre financiamento, tá? Só falando um pouquinho sobre financiamento, que eu sei que é uma dúvida de vocês. A gente já fez algumas pesquisas sobre isso e para um estrangeiro ele consegue financiar um imóvel aqui na Espanha, porém tem umas dificuldades a mais, como é o caso da entrada. Normalmente eles pedem ali uns 30%, 40%. Então vamos lá, colocando um imóvel de 100 mil, você teria que ter uns 30, 40 mil euros de entrada para pelo menos ter uma aprovação inicial de financiamento. Então assim, é pesado, tá? Hoje 40 mil euros é um valor considerável para alguém ter em caixa. Fora que, dependendo do local na Espanha, os impostos e cartórios que não estão incluídos no preço variam ali em torno de perto de 10%. Então, um exemplo, um imóvel de 100 mil, aquele caso que a gente acabou de ver lá, você teria que ter pelo menos uns 110 mil euros para garantir os impostos, tá? Então, isso é só para vocês terem noção de como é que funciona aqui financiamento na Espanha. É possível para um estrangeiro, tá? Mas é uma avaliação bem mais... Os bancos costumam fazer uma avaliação muito mais criteriosa para um estrangeiro do que para um nacional aqui. Agora, vamos falar agora um pouquinho dos preços, tá? A gente viu alguns imóveis ali mais baratos, tá? Porém, aquilo ali são alguns imóveis que eu vi que são oportunidades. Oportunidades quando eu digo assim, a média de preço que eu vi aqui de apartamento de um quarto é girando ali em torno de 100, 110 mil euros, que eu mostrei para vocês que já estava ali em 3 quartos, né? Ou um apartamento de 2 quartos girando ali na faixa dos 130, 140, que foi o que a gente viu lá de 2 quartos, e um apartamento de 3 quartos ficando ali na faixa dos 160, 170, mas são imóveis mais antigos. São imóveis que precisam, ó, aqui pelo centro, normalmente esses prédios aqui, ó, mais antigos, normalmente são mais baratos, porque a estrutura deles são mais antigas. Às vezes não tem elevador, não tem garagem, ou então a garagem é muito antiga, muito apertada. Se for imóveis mais novos, facilmente, galera, chega ali mais de 200 mil euros, tá? Mas pelo menos tem a possibilidade de você encontrar preços mais baratos. E quando eu falo mais barato, um exemplo, um imóvel de 100 mil.
tá? Isso eu tô falando para quem ainda é novo aqui no canal. Se você converter para o real, vai dar mais ou menos uns 650 mil reais. Pô, Álvaro, 650 mil reais por imóvel de 100 mil, tu tá dizendo que é barato? Eu tô fazendo um comparativo com o que a gente já conhece aqui da Europa, que é Portugal. Galera, 100 mil euros em Portugal, você compra uma casa em ruína. E não é uma casa habitada, é uma casa em ruína, sabe? Pedra mesmo, sem telhado, sem nada, para você construir a casa. Então, quando você vê um apartamento de 3 quartos próximo dos 100 mil euros, eu considero barato, tá? Eu sei que se converter para o real vai ficar caro, mas para os padrões daqui da Europa, é um imóvel barato. Ou então, Álvaro, se você quiser uma casa mais ou menos, que tem pelo menos um telhado, vamos lá, você tem que morar lá onde Judas perdeu as botas. Se for, você tá falando Portugal? Portugal, sim. Portugal, você mora numa vila, tenho 150 mil euros aqui, um financiamento aprovado, vou ver uma casa, você vai morar ali numa vila que tem um café, que tem ali uma igreja, um negócio. Hoje os preços em Portugal estão gerando assim, eu vi agora recente, acho que semana passada, Portugal continua a ser um dos países da União Europeia toda que mais tem elevação de preço, ou seja, mais que Itália, mais que Alemanha, mais que qualquer outro país que você, França, qualquer outro país, Portugal está com subida de preço mais que esses países. E eu vi até que o próprio governo está meio que desesperado, porque eles não sabem o que fazer. Que depende da mão de obra do imigrante, então ele começou a restringir, mas não dá para restringir mais porque o país é envelhecido, necessita de imigrantes. E aí ele não sabe muito o que fazer em relação a isso. Fora que também isso prejudica os próprios portugueses, né, galera? Claro, a gente vê o nosso lado, né, de imigrante, nós migramos já tem mais de 4 anos, então a gente também quer um lar pra gente em Portugal, no caso que a gente é um do nosso planejamento, mas pro próprio português, ele não tem mais condições financeiras de financiar um imóvel, de comprar, porque se ele ganhar ali próximo a um salário mínimo, para ele fica quase impossível. Os jovens portugueses nos reclamam muito a respeito disso. A moradia é um tema muito polêmico aqui na Europa. Sim. Inclusive, tem muitos jovens portugueses que estão indo embora, gente, de Portugal. Por exemplo, para a França, para a Suíça, vai muita gente para a Suíça. Para ganhar mais, né? Para ganhar mais, isso. 4,63. Olha só, a facilidade de ter conta nômade. A gente estava passando por aqui, olhou essa pastelaria aqui, viu um negocinho gostoso aqui, bora parar. E aí a gente pagou com o nosso cartão da conta nômade, tá? O que é a conta nômade, pessoal? É uma conta internacional, aceita em mais de 180 países. Para abrir ela, galera, você não paga nada, você não tem tarifa de manutenção, você já pode ir guardando o dinheirinho. Eu tô pensando em viajar, tô pensando em ir aí para Espanha, para Portugal, para qualquer outro país. Eu tô pensando já em guardando o dinheiro. Abre a conta de vocês, tá? Em 3 minutos você abre. Eu vou colocar o QR Code aqui. É zero burocracia. Basta você baixar o aplicativo e iniciar a conta de vocês. E de quebra, vocês podem ganhar até $40 de cashback com o cupom nosso aqui do canal, que é o Portugal 40. Na hora que vocês estiverem abrindo lá, coloque esse cupom, vocês podem ganhar esse valor na primeira remessa de vocês. E de quebra também vão ajudar aqui o canal. Agora eu sei que vocês estão curiosos para ver o que a gente comprou, tá? A gente comprou um bolo normal, tá? Um bolo, não seja de trigo assim, mas a gente queria experimentar esse doce aqui, esse salgado, que é daqui da região de Castela e Leão. Pimentos, né? Que é pimentão. É o pimentão, aí vem chouriço. E bacon. E bacon. É um salgado frito, né? Acho que é frito, essa massa aqui é frita. Parece com ornazo, né? Lembra ornazo. Parece um ornazo. Vou dar aqui a primeira mordida. Eu ia comer lá no motorhome já com café, mas eu vou dar uma prova. Só para dar o feedback para vocês. Gostoso. E aí, é bom mesmo? É bem salgadinho. Ele não é um salgado seco. Eu acho que tem um queijo aqui pelo meio. Ou então é o molho aqui do pimentão, não sei, tem um molhinho, alguma coisa aqui dentro que é bem gostosa. E ó, a massa bem leve, tá? Não é uma massa crocante, que você morde e ela fica se quebrando toda, tá? Ela tem um pouquinho de consistência, mas é um salgado gostoso. Esses dois deu 5 euros. 4 e 4 e alguma coisa, bem baratinho, né? Um lanche pra você ir. Compra um refrigerante, acho que vai parar para comprar um refrigerante, alguma bebida aqui. Para passar, Álvaro, que tá aberto, não. E aí vocês lancham, né? E experimentam uma comida típica daqui, que é um salgado aqui da região. Agora, claro, né, pessoal, tem que ter a minha opinião também. Apareceu coisas gostosas nesse canal, vocês já sabem que é a hora que eu apareço. Mas vamos ver se é bom mesmo, como o Álvaro disse. Eu não gosto tanto de chouriço, mas vamos ver. Bom mesmo.
É bom, né? Ela não é seco, salgado. E o chouriço não é forte o sabor. Porque tem uns chouriços que são muito fortes, eu não consigo comer. Esse aqui é bem suavezinho, sabe? O sabor gostoso mesmo, pessoal, vale a pena. Olha, aqui tem as redes de supermercado, né? A gente está aqui na Mercadona, mas tem várias outras. Tem o Lidl, tem o Dia, são várias redes aqui, ó. E para quem pensa em morar aqui, ó, galera, esse aqui é o bairro aqui da região das universidades. Tem vários apartamentos novos aqui, ó. É um bairro bem bonito, a gente deu uma volta aqui, é um bairro bem bonito. Agora, lembra que eu falei que esses aqui são mais caros? A gente veio dessa rua bem ali, ó, e um pouquinho mais lá para baixo tem um apartamento na planta para comprar. E a Eline viu o valor, era o T3, não, T4, né? 4 quartos, né? Tava 320 mil, mas o de 2 quartos... 240. 240, ó. Falei para vocês, quando já é imóvel novo, já fica um pouquinho mais caro. Mas também tinha área de lazer, né? Tinha Piscina, era tinha área para crianças brincarem, porque geralmente os apartamentos... A gente até comentou em outro vídeo com vocês. Os apartamentos que a gente vê em Portugal, mesmo os na planta, eles são limpos, né? É, não tem nada. Não tem nada de área de lazer. Aqui, pelo menos, assim, você encontra uma área de lazer bacaninha. É, esses novos apartamentos eles já estão fazendo com isso. É por isso que acaba sendo mais caro, né? Porque tem uma área de lazer ali embutida no preço, que aí já compensa um pouco. Passamos agora por, sei lá, uns 3 quarteirões imensos de várias faculdades aqui, ó. Essa aqui até a última aqui, ó, Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais. Também tinha um prédio de doutorado, ou seja, voltando aquele tema que eu tinha falado para vocês, é um pouco estranho, né, o jovem sair daqui, porque basicamente é uma cidade com qualidade de vida, tem tudo, né, tem até nível superior. E aqui eu vi a universidade, ela é bem estruturada, galera, tem muito, são vários edifícios desses que vocês estão vendo aqui, são vários edifícios ao longo desse trajeto inteirinho. E tem transporte público, a gente está num local bem mais afastado já, mas mesmo assim, tem transporte público, tem linha de ônibus que faz para cá. Então não sei se talvez daqui a algum tempo essa tendência da saída dos jovens acabe se revertendo, né? A gente viu muitas obras aqui na cidade, mas para quem pensa em estudar, fazer um curso de nível superior, aqui parece ser uma cidade bem interessante. Também tem o hospital universitário, que é o hospital público aqui da cidade. Também tem uma estrutura muito grande, é um hospital novo, tá com uma nota de 3 ponto alguma coisa, não lembro agora de cabeça, do total de 5, então é uma avaliação bem boa do atendimento aqui. Aqui é uma cidade que tem muitos aspectos positivos e que eu realmente não consigo entender até agora porque que ela não está crescendo muito, porque é uma cidade muito atrativa, com vários conjuntos de fatores que a gente vai já conversar sobre isso. Talvez tenha a ver realmente com aquilo que tu disse, Álvaro, que ela é distante, né, das outras. Olha, a gente parou o nosso motorhome bem ali, ó, do lado do Lidl. Aqui não é uma paragem oficial, tá? É um estacionamento grande, tem até outros motorhomes aqui, ó, desse lado. Mas não é uma paragem oficial, tem outras paragens aqui, tem três paragens oficiais aqui, só que você paga 5 euros por 24 horas. Como aqui não é um local lotado, a gente falou, nós vamos passar só algumas horas aqui, não vamos ficar muito tempo aqui na cidade, porque a gente está correndo quanto tempo para gravar os vídeos para acompanhar os jogos da seleção lá em Portugal. Provavelmente quando esse vídeo sair já vai ter já vai ter ocorrido o jogo, já vai estar ocorrendo o jogo, mas a gente está gravando antes. E aí a gente, aqui na cidade de Leão, a gente não vai conseguir passar muito tempo, mas a gente conseguiu mostrar boa parte dela, né? Agora fazendo um resumão geral. É uma cidade com universidade, é uma cidade com transporte público, é uma cidade com imóveis baratos. Só o fato de ter imóveis baratos já joga lá para cima no ponto de escolha hoje do imigrante, né? É uma cidade segura, tá? A gente se sentiu um conforto muito bom aqui, em nenhum momento achou insegurança. Pesquisei dos níveis de segurança, não sei se eu falei para vocês. Segundo o ChatGPT, eu pedi para ele fazer de 0 a 10 qual é o nível de segurança da cidade comparando a todas as outras da Espanha. Ele deu a nota 9. Então, para mim, uma nota excelente na questão de segurança. Então, tem muitos fatores aqui. Ah, galera, sabe o que eu esqueci? Do aluguel. Eu não falei do aluguel. Acho que não, mesmo. Não falei. Tá, verdade. Bora falar agora do aluguel, tá? Apartamento de 1 quarto aqui na faixa dos 550 euros. O apartamento de 2 quartos na faixa dos 650 euros. E o apartamento de 3 quartos na faixa dos 750 euros. Então vamos lá, voltando lá para a questão do salário. Vamos supor que a vaga lá que eu falei de manutenção de técnico de manutenção de elevador, ganhando ali na faixa dos 1.700, pagando ali, se for só ele, pagando ali uns
550 euros e dá sobra ali na faixa de uns 1.200, 1.100 para ele viver bem aqui, né? Com supermercado, pagar se tiver financiamento de um carro, não sei, mas dá para viver bem, né? Se for uma família que dois trabalhem, né, ganhando ali na faixa perto dos, sei lá, 2.000 e pouco, dá para viver muito bem pagando aluguel de 750 euros, 700 euros. Então, você consegue ter uma qualidade de vida. Você viu que eu nem precisei ter carro. Andei praticamente a cidade inteira aqui a pé, não me cansei, tá? A gente levou aqui o que? Umas 4 para 5 horas andando aqui, mais ou menos isso, tá? Então não foi tão cansativo visitar vários pontos. Então tem muitos pontos positivos, tá? O único negativo que até a Aline comentou agora há pouco é ser a cidade deslocada, né? Não ter aeroporto aqui próximo. Então isso acaba pesando para quem, vamos dizer, depende de avião, precisa fazer viagens constantes, né? Isso aí é um pouquinho chato. Mas de uma maneira geral, eu acho que vale a pena morar aqui, tá? Depois, antes, como eu falei para vocês, antes eu tinha previsão de morar aqui. Depois de conhecer a cidade, entender toda a dinâmica dela, apesar de ser uma cidade bonita, eu já senti um pouco de falta da muvuca, tá? Do movimento, de ter ali um comércio, um centro comercial ali muito forte, tá? Aqui tem um certo movimento, mas como a gente já tá vindo de umas outras cidades assim que já tem uma dinâmica bem mais elevada, eu senti um pouco de falta e isso me remeteu muito à maioria das cidades portuguesas, tá? Que tem o comércio, que tem a população já mais envelhecida, que o movimento já é bem mais fraco, tá? Tirando Porto, Lisboa e Braga, tá? Mas as outras cidades de uma maneira geral. Então assim, depois de conhecer, eu acredito, não sei se a Aline tem uma opinião diferente, a gente não moraria aqui, por mais que seja uma cidade com um preço de imóvel muito chamativo, eu senti que talvez a gente tivesse já um pouquinho de saudade do movimento de algumas cidades que a gente viu. Concorda, Aline? Concordo sim, e assim, só para fazer um disclaimer, a gente não está aqui falando mal das cidades portuguesas, é apenas diferente. Há quem prefira a calmaria e há quem prefira um pouquinho mais de movimento, só isso. Lembrando, aqui a nossa opinião é o que a gente acha, com base no nosso estilo de vida, do que a gente gosta, o que não gosta. Não é, não, León é uma cidade horrível, é uma cidade que não presta. Não é isso, galera. É só porque pro nosso estilo de vida, a gente não moraria aqui. Mas eu acho que tem, como eu falei para vocês, muitos pontos positivos, porque eu acho que vale a pena, Álvaro. Eu tô pensando em morar em León, tu me indicaria? Indico. Se você viu aqui, gostou, acha que esse estilo de vida combina com você, eu acho show de bola, Já tá? pensou pagar 105 mil euros num apartamento, numa cidade que tem universidade, transporte público, enfim, hospital, enfim, um monte tudo. de pontos positivos, né? Eu acho que vale a pena, tá? Então lembrando, é só a nossa visão, só o que a gente achou da cidade, tá? Não fique com raiva da gente se você mora aqui ou se você tá pensando, não quer dizer que a cidade não presta, tá? É só a nossa opinião com base nas experiências que a gente já tem vivido, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar o like aí. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de León comigo e com a Aline e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um beijo.